Fala pessoal, e o assunto hoje novamente é o pente fino do INSS em 2024. Ele vem com força total, provavelmente no segundo semestre. O governo já anunciou que quer 10 bilhões de economia como meta. Isso é um absurdo, né? Você tem que ver se a pessoa está apta ou não ao trabalho e não estipular uma meta de economia. Por isso, a gente estipulou aqui 8 dicas que vão impedir que você perca o seu benefício do INSS em 2024. Se você seguir essas 8 dicas e mesmo assim você tiver o seu benefício reprovado, com certeza na justiça você vai conseguir reverter. Então, fica comigo, já deixa o joinha aí agora. Você, se é novo aqui, você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do interesse de vocês aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Como eu disse no vídeo de hoje, o Pente Fino 2024 promete ser um dos maiores de todos os tempos, com essa meta de economia de 10 bilhões de reais que o governo colocou. E esse vídeo serve para você também vai passar por perícia aí de prorrogação, qualquer perícia relacionada ao INSS. São 8 dicas matadoras. Fique comigo até o final. Já deixa aquele joinha para a gente espalhar esse conteúdo e sem mais enrolações, eu quero só perguntar para você deixar aqui no comentário. Você já passou pelo pente fino do INSS nos anos anteriores? Como é que foi? Teve o seu benefício cortado? Como é que foi na perícia? Ficou nervoso? Deixa aqui, é bom a gente compartilhar as experiências, até para quem vai passar ficar mais tranquilo, que é esse o meu objetivo nesse vídeo hoje. Sem mais enrolações, vamos ao conteúdo. Primeiro, não ache estranho, vista-se de roupa adequada. Como assim, Natan? Vista-se de roupa adequada? Eu tenho que ter uma roupa adequada para poder ir para a perícia? Não. Preste atenção no que eu quero dizer e entenda. A perícia é um exame médico, certo? Assim, é recomendado utilizar roupas simples e leves, que permitam fazer os movimentos que o perito pedir, tais como levantar o braço, dobrar o joelho, agachar-se, se for o caso, né? No seu caso, se for alguma fratura ou alguma coisa nesse sentido. Se você tiver algum problema no pé, por exemplo, é recomendado utilizar calçados abertos, se possível vá até de chinelo. Como se trata de um exame médico, evite usar maquiagens, brincos, colares e acessórios em geral, principalmente se você tiver em depressão. Aí você vai me perguntar, puta, mas a pessoa em depressão, ela não pode se maquiar, ela não pode se cuidar, não faz parte do tratamento? Óbvio que sim, concordo plenamente com você, mas a gente está falando do exame lá, que é no máximo 20 minutos. Por óbvio que não serão suas roupas que definirão ou a sua maquiagem que definirão o seu estado de saúde. Mas como o ditado diz, a primeira impressão é a que fica. Então tome cuidado, que a gente já viu muitas vezes relatos em perícias judiciais, né, de que a pessoa estava muito bem maquiada, estava muito bem apresentável por estar com depressão. Então tome cuidado com isso, evite, vá normalmente com roupas leves, roupas do dia a dia, para facilitar a perícia e não dar motivo para que o perito utilize isso para negar o seu benefício, tá, pessoal? O sistema de perícia do INSS, só fazendo um adendo aqui, ele já está há muito desgastado, né? Você entra na sala de perícia nervoso, achando que o perito vai negar o seu benefício. E o perito, ele já te recebe por muitas vezes, né, alguns, achando que você vai tentar enganá-lo de alguma forma. Então, isso acaba criando uma animosidade e acaba gerando injustiças, cortes de benefícios de forma injusta. 2. Chegue cedo. Isso para tudo na sua vida, tá, pessoal? Serve para tudo. Mas aqui para a perícia, chegue pelo menos 30 minutos antes do horário marcado. Você foi convocado com uma perícia de pente fino. Chegue 30 minutos, pelo menos, antes do horário marcado. Confira em qual agência do INSS está marcada a sua perícia. Ligue no 135, confirme isso e informe-se sobre como chegar ao local previamente, se você ainda não sabe.
Se você atrasar ou confundir em qual agência está agendada a sua perícia, você não conseguirá fazê-la e deverá esperar por um longo prazo a depender da fila do momento, e você pode ficar sem seu benefício enquanto isso. Então, se antecipar, chegar no horário, né? Antecipado é sua obrigação, certo? 3. Leve todos os documentos necessários. Quando eu falo todos os documentos necessários, eu não falo para você pegar um calhamaço de papel da história da sua vida e levar lá, tá? Não falo para você pegar que você quebrou a perna jogando bola quando você tinha 20 anos e levar. Eu não falo para um problema de coluna que você teve quando você tinha 15 anos para você levar lá. Todos os documentos necessários que tenham a ver com a incapacidade para o trabalho atualmente, para o seu trabalho. Olha só, no dia marcado da perícia, é importante levar o seu documento pessoal com foto, nunca saia sem ele, CPF, carteira de trabalho, se tiver, e documentos médicos, tais como atestados. Não saia, não deixe de levar o atestado. O perito, ele tem 20 minutos para te avaliar. Ele vai se basear no atestado, no exame que você apresentar. Ele vai fazer ali uma correlação do atestado, do exame, das receitas, né? Se tem a ver com o seu trabalho, com a sua atividade laboral, com a sua profissão. O que tem a ver? Então, aquele atestado que está ali, que está escrito nele, os exames e as receitas, elas realmente juntas ali, elas incapacitam você para a sua profissão atualmente, para exercê-la, ou seja, que comprovem que aquela doença impede de você trabalhar ou retornar ao trabalho no caso de aposentadoria por invalidez, né? No caso de um de um benefício que não é permanente, é provisório, né? Que provisoriamente você não consegue retornar. Então, aquele você tem que focar exatamente no que te levou ao afastamento, naquele momento. Putz, não estou conseguindo trabalhar por isso, procurei o médico, realmente não estou conseguindo. Não misture as coisas. Caso você se consulte com frequência, é interessante solicitar na clínica ou no posto que lhe atenda um prontuário médico, pois nele conterá todo o seu histórico médico e isso é muito favorável na perícia, certo? Já leve os documentos organizados, não chegue com aquele calhamaço de papel, principalmente todo amarrotado, e jogue na mesa do perito. Preferencialmente, deixe em cima os atestados e laudos, exames de imagem, se tiver, mais recentes e mais importantes, e embaixo os mais antigos, pois a perícia será muito rápida e o perito do INSS não terá tempo de ordenar seus documentos antes de analisá-los. Inclusive, isso vai irritá-lo e irritaria qualquer pessoa que estaria ali com 20 minutos para analisar a sua situação e recebesse um calhamaço de papel que você teria que organizar ainda e saber do que é isso quando ele não vem todo amassado. Estou sendo muito sincero com vocês, porque isso acontece muito. Então evite, porque você vai sair já muito, largar muito na frente, vai causar uma boa impressão. Importante, se você sofre com problemas psiquiátricos, tais como depressão, síndrome do pânico, é interessante ir à perícia acompanhado por algum familiar ou amigo. É permitido acompanhante, vou repetir, desde que o perito autorize e veja a necessidade. Então, às vezes você vai ficar nervoso, você vai ter uma crise de pânico ali na hora. Não finja uma crise de pânico na hora, mas se você tiver, peça um acompanhante que te deixe mais seguro e o perito pode autorizar. 4. Se possível, pegue atestado e exames atualizados. Vou bater nessa tecla novamente. Se possível, se consulte com seu médico alguns dias antes da perícia e pegue um atestado novo, recente. Avise seu médico que você passará por reavaliação do INSS e peça um atestado bem completo, no qual o médico diga qual a sua doença, desde quando você vem se tratando, se você pode ou não trabalhar, se essa doença te incapacita ou não para a sua profissão e por quanto tempo você tem que ficar afastado para se recuperar,
principalmente também qual o tratamento que você está fazendo para se recuperar naquele prazo que ele colocou, certo? Se possível também, peça guia para fazer. Eu falo se possível, pessoal, porque eu sei que muita gente depende do SUS e nem sempre é possível conseguir essa documentação. Às vezes vai ter que partir para o particular. Então, se possível, peça guia para fazer exames atualizados e insista para que seu médico coloque no atestado, quando eu falo seu médico, é seu médico aí particular, seja ele do SUS, o que te atende, coloque no atestado um prazo estimado para o seu afastamento. Por exemplo, 90 dias, 60 dias, 30 dias, enfim. Que ele estipule um prazo, não deixando apenas para o médico do INSS definir, fixar a data que você deve voltar ao trabalho. Se o seu médico não consegue prever uma data de alta, peça para o mesmo colocar no atestado, ao menos que você não tem condições de trabalhar até seu próximo retorno com ele, ao qual ocorrerá em tal data, certo? Informações claras. Repito, o perito tem 20 minutos para colocar tudo isso no papel e justificar para te dar o benefício. Responda só o que o perito perguntar. É isso mesmo. Ah, mas eu tenho que ficar calado, eu tenho o direito de falar. Muita gente vai pensar isso, né? Natan, eu quero falar, chega lá, é minha vez de falar. Repito, são 20 minutos. Quem conduz a perícia é o perito, pessoal. Evite chegar já falando muito, mostrando vários documentos ao mesmo tempo, aquele calhamaço de papel que eu falei, pois parecerá que você está muito ansioso e desconcentrará o perito. E o foco dele é saber qual a doença que te incapacita para você exercer a sua profissão. Deixe que o médico faça as perguntas e que ele entender necessárias, convenientes, para analisar o seu caso. Ao final, caso você ache que tem algum fato importante que o médico não questionou, aí sim você relata para ele. Por exemplo, uma medicação que você toma e que te prejudica, né? Faz parte. Às vezes o tratamento te impede de trabalhar. Não é só a doença, o tratamento, né? A medicação que você toma. Então, no final, você pode fazer, sim, depois que ele falar tudo, você pode fazer as suas considerações, mas evite interromper e tente responder com sinceridade o que ele te perguntar. 6. Está acabando, hein? Comece pelo que realmente te incapacita para exercer sua profissão. Se você tem vários problemas de saúde, comece falando sobre o fator principal que te levou a ficar impedido de trabalhar na sua profissão. Como dito, a perícia será rápida. Não misture as coisas falando que você tem pressão alta, que você tem diabetes, dor na coluna. Tudo isso são doenças que são tratáveis e que elas conjuntamente podem agravar a sua situação, mas elas não te impedem, né, em certo nível, num primeiro momento, elas não te impedem de trabalhar na sua profissão, a não ser que sejam elas o motivo principal. Por exemplo, a diabetes, uma pessoa amputou uma perna por conta disso. Aí sim seria o motivo principal. Mas se você está indo lá porque você fraturou o pé e você chega lá falando que você tem pressão alta, que você tem diabetes, que você tem dor na coluna, se isso não tem nada a ver com o fato que te levou à perícia médica, isso só vai te prejudicar e vai mostrar que você está tentando forçar ganhar um benefício ou um prazo maior. Diga apenas o necessário e se ele te perguntar. 7. Fale a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. É isso mesmo. Sempre fale apenas a verdade ao perito e nunca exagere nos sintomas, pois o perito, como o próprio nome diz, pessoal, ele é perito, ele fez um curso para ser perito. Então, ele perceberá com facilidade se você tentar ludibriar ele com alguma coisa. Quando perguntado pelo perito, fale de forma clara todos os sintomas que você sente, inclusive os efeitos colaterais dos remédios que você toma. Isso é muito importante, por isso eu estou repetindo. Se ele pedir para você fazer algum movimento, não tente enganá-lo dizendo que não consegue fazer se você consegue fazer. Se ele pedir para você levantar o braço até X altura,
ou até onde você conseguir, e você levantar só até a metade, sendo que você consegue levantar mais, ele vai perceber. Porque o movimento da gente, para um perito, ele consegue perceber se você pode ir mais ou não. Tá bom, pessoal? Fale a verdade. Fale a verdade. Isso só vai te beneficiar. Por fim, relate como sua doença afeta o seu trabalho. Sempre que for responder alguma pergunta para o perito, lembre-se que ele quer saber se você pode ou não trabalhar. Assim, muitas vezes não é relevante você dizer que sente dores no joelho e por isso não consegue mais jogar bola com seus amigos no final de semana. Isso não tem nada a ver, a menos, é claro, que você seja um jogador de futebol profissional, pois nesse caso é o fato que está impedindo a sua profissão. Então, não misture as coisas, relate como a sua doença afeta exatamente o seu trabalho. Seja sincero, fale a verdade, fique tranquilo que eu tenho certeza que você vai passar por essa perícia ileso. Você não vai ter o seu benefício cortado e se você estiver pedindo um benefício inicial ou uma prorrogação, você com certeza vai conseguir se você estiver falando a verdade, se você estiver realmente incapaz. Lembre-se, por fim, de sempre falar quais são suas dificuldades hoje para trabalhar. Por exemplo, um pedreiro que não consegue agachar para assentar piso. Uma empregada doméstica que não consegue mais varrer a casa e nem passar pano por conta de um problema sério na coluna. Uma professora que desenvolveu fobia social, síndrome do pânico. Então, são coisas que estão correlacionadas à sua profissão. O importante é demonstrar para o perito a relação da sua doença com o seu trabalho, a sua profissão. Isso é o principal, isso é o que ele justifica para o INSS para te dar o benefício e para justificar o prazo e para não cortar o seu benefício no pente fino também. Pessoal, esse é um vídeo completíssimo, eu espero que vocês tenham chegado até o final. Se chegaram, muito obrigado, compartilhe, deixe o joinha, deixe nos comentários aí também. Eu peço que vocês compartilhem no grupo da família, muita gente pode estar precisando. E já se preparem que no segundo semestre vai ter pente fino, então já preparem-se, preparem-se com os exames, com receitas, com atestados recentes, consultas para mostrar que o tratamento vem sendo feito e que você não abandonou e que você continua incapaz para o trabalho, se esse for o caso. Se não for o caso, você vai retornar ao trabalho. Certo, pessoal? Então, é isso. Você esteve no INSS Explicado. Tentamos ajudar aqui ao máximo, fazendo um vídeo completo. Eu espero que esse vídeo exploda de visualizações, porque é o mais completo da internet, com certeza, sobre o pente fino, sobre perícia médica do INSS. Você é aposentado, pensionista, idoso, você é muito bem-vindo aqui. Se é novo, se inscreva, ative o sininho de notificação e, mais uma vez, deixe o joinha se você esqueceu, que ajuda muito a espalhar esse conteúdo aqui para o YouTube entender que ele é relevante. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicadinho.